Alguma vez você já se sentiu desanimado, olhando para uma meta e pensando: isso é impossível para mim? Se já, saiba que você não está sozinho. Muitas vezes, a gente olha para as conquistas dos outros e pensa que eles têm alguma coisa que a gente não tem, um talento especial, uma sorte diferente. Mas e se eu te dissesse que a chave para alcançar o impossível está bem aí, dentro de você? Existe uma frase poderosa do imperador romano e filósofo Marco Aurélio que diz o seguinte: se você mesmo não consegue, com o seu esforço, fazer algo, não pense que isso é impossível ao ser humano. Se, entretanto, algo é possível ao ser humano e lhe é próprio, pense que isso também lhe é acessível. Vamos parar e pensar no que isso realmente significa. Essa ideia é um convite para mudarmos a nossa perspectiva. É muito fácil cair na armadilha do eu não consigo. Quando a gente tenta algo 1, 2, 3 vezes e não dá certo, a frustração bate forte. A nossa primeira reação é, muitas vezes, desistir e classificar aquela tarefa como impossível. Mas Marco Aurélio nos desafia a olhar para fora. Pense comigo. Se outra pessoa, um ser humano como você, com as mesmas capacidades básicas, conseguiu fazer aquilo que você tanto deseja, por que seria impossível para você? Talvez essa pessoa tenha tido mais tempo para praticar, talvez ela tenha encontrado um método diferente, talvez ela tenha tido mentores que a guiaram, mas a essência é a mesma, ela é humana, e você também é. A história está cheia de exemplos de pessoas que provaram que o impossível era, na verdade, possível. Antes de Roger Bannister, em 1954, correr 1 milha em menos de 4 minutos. A comunidade médica e esportiva dizia que era fisicamente impossível para um ser humano. O corpo não aguentaria. Mas ele foi lá e fez. E o mais incrível, poucas semanas depois que ele quebrou essa barreira, vários outros corredores também conseguiram. A barreira não era física, era mental. O que mudou? A crença. Uma vez que alguém provou que era possível, a mente dos outros atletas se abriu para essa possibilidade. Eles passaram a acreditar que também podiam, e isso fez toda a diferença no treinamento e na performance deles. O que antes era um muro intransponível virou um objetivo alcançável. Isso se aplica a tudo na nossa vida. Aprender um novo idioma, começar um negócio do zero, mudar de carreira, superar um medo. Se você olhar ao seu redor, vai encontrar inúmeras pessoas que já fizeram exatamente isso. Elas não são super-heróis. Elas são pessoas que, em algum momento, decidiram que era possível e se dedicaram a isso. Então, quando você se deparar com um desafio que parece grande demais, em vez de se fechar na ideia de que é impossível, para você, faça um exercício diferente. Procure por pessoas que já alcançaram aquilo. Estude a jornada delas. O que elas fizeram? Quais foram os primeiros passos? Que obstáculos elas enfrentaram e como superaram? Você vai descobrir que a jornada delas provavelmente foi cheia de dificuldades, erros e momentos de dúvida, assim como a sua. A diferença é que elas não pararam. Essa filosofia de Marco Aurélio não é sobre se comparar com os outros de uma forma negativa, se sentindo inferior. Pelo contrário, é sobre usar as conquistas dos outros como uma fonte de inspiração e como uma prova concreta do potencial humano, do seu potencial. É dizer a si mesmo: se ele conseguiu, eu também tenho essa capacidade dentro de mim. Agora, o que eu preciso fazer para acessá-la? A resposta geralmente está no esforço, na estratégia e na consistência. Ninguém nasce sabendo. Tudo é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Tocar um instrumento, programar um computador, falar em público. Tudo isso parece impossível no começo. A primeira nota no violão soa estranha. A primeira linha de código dá erro. A primeira apresentação dá um frio na barriga. É absolutamente normal. O segredo é não interpretar essa dificuldade inicial como um sinal de incapacidade permanente. É apenas o ponto de partida. Pense no seu desafio como uma escada. Olhar lá para o topo pode ser assustador, mas você não precisa saltar até lá de uma vez. Você só precisa se concentrar em subir o primeiro degrau e depois o segundo, e assim por diante. Cada degrau é um pequeno passo, uma pequena vitória, e quando você olhar para trás, vai se surpreender com a altura que já alcançou. Portanto, da próxima vez que a voz da dúvida sussurrar no seu ouvido que algo é impossível, lembre-se do Marco Aurélio. Olhe para a humanidade e veja a prova viva do que é possível. Se alguém já fez, isso não é mais uma questão de possibilidade, mas sim uma questão de método e tempo. A porta já foi aberta.
Você só precisa encontrar o seu caminho para atravessá-la. Lembre-se, o que é possível para um ser humano é possível para você. Acredite no seu potencial, busque inspiração nos outros e comece a dar os seus próprios passos, um de cada vez. Você vai descobrir que é capaz de muito mais do que imagina. Espero que essa reflexão tenha te inspirado a olhar para os seus desafios de uma nova maneira. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima.